Capítulo 1 do livro Conversa Franca sobre Depressão, de Joyce Meyer. Página 9, diz assim: muitas pessoas têm ataques de depressão, há muitas causas básicas para a depressão e uma variedade de tratamentos é oferecida para lidar com ela. Algumas são eficazes, mas muitas não são. Algumas ajudam temporariamente, mas jamais podem remover o tamanho da depressão permanente. A boa nova é que Jesus pode curar a depressão e nos libertar dela da mesma maneira que faz com qualquer outra doença ou problema. Quando estava me preparando para falar sobre depressão, certa vez vi claramente que Deus nos deu sua alegria para combatermos a depressão. Foi tão claro como se eu estivesse olhando para uma tela de cinema. Se você é um crente em Jesus Cristo, a alegria do Senhor está dentro de você. Muitos crentes sabem disso, mas não têm a menor ideia de como acessá-la para curá-la. Precisamos experimentar o que é nosso como resultado da nossa fé em Jesus Cristo. É a vontade de Deus que experimentemos dessa alegria. Muitas pessoas, até mesmo cristãos cheios do Espírito Santo, não apenas têm ataques de depressão, mas sérios problemas com ela. Eu mesma tive problemas com a depressão muito tempo atrás. Mas, graças a Deus, aprendi que não precisava permitir que o pensamento negativo da depressão me governasse. Aprendi a liberar a alegria do Senhor na minha vida. A mensagem deste livro é muito simples, mas muito poderosa. Não importa o que você tenha passado na vida ou o que esteja passando agora, se é um crente em Jesus Cristo, você tem alegria em seu interior e pode aprender a liberá-la para vencer a depressão. Se você não tem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a fonte desta alegria, veja a oração no final deste livro para aprender a recebê-la em sua vida. Página 13, parte 1, diz assim: aceito, elimine o que é negativo. Fases da depressão, página 15. Esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmos 40, versículos 1 e 2. Quem sofre de depressão? Pessoas em todos os ramos da vida, profissionais, médicos, advogados, professores, operários, donas de casa, adolescentes, crianças pequenas, idosos, solteiros, viúvos e viúvas, e até mesmo pastores podem sofrer depressão. A Bíblia nos conta de reis e profetas que ficaram deprimidos. O rei Davi, Jonas e Elias são 3 bons exemplos. Creio que a razão pela qual tantas pessoas sofrem de depressão é porque todos na face da terra têm de lidar com a decepção. Se não soubermos como lidar com ela adequadamente, podemos ser levados à depressão. A partir do que tenho observado, ela é a primeira fase da depressão. Então, lidando com a decepção. Todos nós devemos enfrentar e lidar com a decepção em diferentes momentos. Ninguém nesta vida tem tudo da forma que quer e da maneira como espera. Quando as coisas não acontecem ou se passam de acordo com os nossos planos, a primeira coisa que sentimos é decepção. Isso é normal. Não há nada de errado com esse sentimento, mas devemos saber o que fazer, ou isso se transformará em algo mais sério. No mundo, não podemos viver sem a decepção, mas em Jesus sempre podemos ter a oportunidade de ficar animados novamente. Em Filipenses 3,13, lemos uma declaração do apóstolo Paulo: mas uma coisa faço, esta é minha única aspiração, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo declarou que a coisa de maior importância para ele era esquecer-se do que estava atrás e continuar na direção às coisas que estavam à frente. É exatamente isso que fazemos quando ficamos decepcionados e então, imediatamente depois, animados. Estamos abrindo mão das causas da decepção e continuando em direção ao que Deus tem para nós.
adquirimos uma nova visão, um plano, uma ideia, uma nova perspectiva e uma nova mentalidade e mudamos nosso foco para lá. Simplesmente decidimos continuar. Olha o que diz Isaías 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? E sabeis e não prestareis atenção? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 42, 9 ainda diz: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedem eu vou-las farei ouvir. Fomos aqui até a página 20, depois continuaremos. Um grande abraço, tchau, tchau. Página 20. Isaías 42, 9 diz: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as coisas eu vos anuncio, e antes que se sucedam eu vou-las farei ouvir. Vemos nessas duas passagens que Deus deseja fazer uma coisa nova em nossa vida. Ele sempre tem algo fresco, mas parece que queremos nos agarrar ao velho. Agarramo-nos em nossos pensamentos e conversas. Parece que algumas pessoas querem falar sobre as suas decepções na vida, em vez de sobre seus sonhos e visões para o futuro. As misericórdias de Deus são novas todos os dias. As ternas misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. É o versículo de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Cada dia é um começo novinho em folha. Podemos abrir mão das decepções de ontem e dar a Deus uma chance de fazer alguma coisa maravilhosa por nós hoje. Você pode estar pensando: Joyce, já fui decepcionado tantas vezes que tenho medo de ter esperança. É exatamente nesse ponto da esperança que o diabo quer que estejamos. Conheço esse lugar porque estive lá por muitos anos quando Dave e eu casamos. Eu tinha sido abusada, abandonada, maltratada por tantas pessoas que tinha medo até mesmo de ter esperança de um dia as coisas mudassem. Mas, mediante o estudo da Palavra de Deus, percebi que a decepção nos torna infelizes. Preferi esperar a minha vida toda e não receber nada a viver perpetuamente em um sentimento de decepção. Esperar não custa nada e pode compensar generosamente. A decepção, por outro lado, é muito cara, custa sua alegria e os seus sonhos do futuro. Temos uma promessa de Deus que aqueles que colocam sua esperança nele jamais serão decepcionados ou envergonhados. Eu não creio que isso signifique jamais termos qualquer experiência decepcionante. Como já compartilhei, nenhuma pessoa pode viver no mundo sem se decepcionar. Acredito que essa passagem significa que não precisamos viver em decepção. A passagem é de Romanos capítulo 5, versículo 5. Manter a nossa esperança em Jesus finalmente produzirá resultados positivos. Página 22, expectativas frustradas. Expectativas frustradas levam à decepção. Temos muitas em diferentes áreas a cada dia. Por exemplo, você pode se deitar esperando ter uma boa noite de sono, quando no meio da noite o telefone toca por engano. Então, depois de acordar por um motivo qualquer, você não consegue voltar a dormir. Mexe-se, vira-se o rosto da noite e levanta-se sentindo exausto no dia seguinte. Podemos esperar que o dia seja ensolarado, mas em vez disso chove. Podemos esperar que ter um aumento no trabalho, mas não o temos. Temos expectativas a respeito de outras pessoas. Esperamos que nossos bons amigos não façam fofoca sobre nós, mas algumas vezes descobrimos que fazem. Esperamos que nossos amigos nos entendam e supram nossas necessidades quando os procuramos, mas eles nem sempre o fazem. Esperamos coisas de nós mesmos que não se realizam. Muitas vezes me comportei de maneira que eu mesma não esperava. Penso que esperamos de nós mesmos mais do que podemos dar e frequentemente ficamos decepcionados conosco. Esperamos de Deus coisas que, na verdade, não estão em seu plano para nós.
Sim, nossa vida é cheia de expectativas e algumas delas são frustradas. A partir daí, quando ficamos decepcionados, depende de nós decidirmos o que fazer. Como responder? Descobri que se permanecer decepcionada por muito tempo, começarei a me sentir desencorajada. O desencorajamento é um pouco mais profundo que o problema da decepção. Desencorajamento. O dicionário Webster define desencorajado em parte como abatido, privado de coragem ou confiança, e desencorajamento como o ato de impedir ou dissuadir de um empreendimento. O ato de enfraquecimento da confiança, aquilo que enfraquece a confiança e a esperança. Um dos significados de desencorajar é tentar impedir. Página 24. Desencorajamento é o oposto de coragem. Quando ficamos desencorajados, perdemos a coragem. Acredito que Deus dá coragem a cada um que nele crê. Então Satanás tenta tirá-la de nós. Permanecer forte e corajoso é uma das primeiras regras para se obter sucesso em qualquer coisa. Em Josué capítulo 1, Deus diz a Josué que faria possuir a terra, mas ele teria que permanecer forte e corajoso. Creio que Deus o estava advertindo que o inimigo tentaria desencorajá-lo. Devemos ser treinados sobre as táticas de Satanás e estarmos prontos a resistir a cada um dos seus ataques. Provérbios 13:12 nos diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando ficamos desencorajados sobre alguma coisa, ficamos também desesperançados a esse respeito. Não podemos ficar desencorajados e esperançosos ao mesmo tempo. Assim que a esperança volta, o desencorajamento se vai. Algumas vezes, quando estamos lutando para ter a atitude correta, podemos vacilar. Sempre há esperança e o desencorajamento. O Espírito Santo nos conduz à esperança e Satanás nos ataca com desencorajamento. A essa altura é vital para o crente conseguir a vitória no reino espiritual. Caso contrário, sua situação piorará e então ele começará a entrar em depressão. Um curto período de desencorajamento pode ter um efeito devastador, mas um período longo pode. Para conseguir a vitória e manter nossa atitude de esperança, precisamos renovar nossa mente com as promessas de Deus no que diz respeito à nossa situação e resistir em fé, acreditando que Deus fará o que a palavra dele diz que fará. E paramos por aqui na página 25. Níveis de depressão, página 25 do livro Conversa Franca sobre Depressão, de Joyce Meyer. É também importante para o crente conseguir a vitória logo, porque uma pessoa deprimida pode atingir outros níveis ou profundidades. A depressão, então, há dois níveis mais graves: o desalento e o desespero. Uma pessoa moderadamente deprimida não cometerá ou considerará suicídio, mas uma pessoa em desespero, sim. Pessoas moderadamente deprimidas podem se sentir tristes e não querer conversar ou sair. Elas sentem como se quisessem apenas ficar sozinhas. Seus pensamentos são negativos e sua atitude é amarga. Uma pessoa moderadamente deprimida pode, ocasionalmente, ter lampejos de esperança. É essa esperança que irá finalmente arrancar a pessoa da depressão. Uma pessoa desalentada tem todos os sintomas semelhantes ao de uma pessoa deprimida, mas essas são mais profundos. Ela fica abatida, na terminologia do Salmo 37:24 e do Salmo 42:5, desanimada na mente, debilitada no espírito, perde toda a coragem e começa a naufragar em decorrência da perda de esperança. Repetindo, uma pessoa em desespero tem sintomas mais semelhantes ao de alguém que está deprimido, mas em um nível ainda mais profundo do que o indivíduo desalentado. W.E. Vines traduz a palavra grega para desespero em parte como estar completamente sem um caminho, estar perdido, sem recurso. O desespero é diferente do desalento,
porque é marcado pela perda total de esperança, enquanto o desalento não. As pessoas que estão desalentadas não têm esperança, mas não perderam toda a esperança. O desalento é seguido pelo abandono do esforço ou pela interrupção da ação. O desespero, algumas vezes, está ligado a uma ação violenta ou até mesmo fúria. As pessoas que se preparam para cometer suicídio, um ato violento contra elas mesmas, são as que estão em profundo desespero. A tática de Satanás é começar a conduzir alguém em direção a esse ponto, com altas expectativas ou com alguma outra forma de desapontamento. Para evitar tomar o caminho para o desespero, é muito importante lidar com as primeiras fases da depressão no início. E aqui nós encerramos, então, esse capítulo de número 1, que eu li das páginas 25 até a página 27. Página 29 do livro Conversa Franca sobre Depressão, O Poder do Louvor. Página 29 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Em toda a Bíblia, Deus instrui seu povo a ser cheio de alegria e regozijo. Por exemplo, Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre, ou seja, deleitai-vos, ficai satisfeitos nele, no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Cada vez que o Senhor nos diz 2 vezes para fazer alguma coisa, como Paulo instruiu os filipenses 2 vezes nesse verso, e alegraram-se, precisamos prestar muita atenção no que ele está dizendo. O apóstolo Paulo conhecia o poder da alegria. Quando ele e Silas estavam na prisão de Filipos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha só, o mesmo poder que abriu as portas e quebrou as cadeias de Paulo e Silas e dos outros que estavam presos com eles está à disposição das pessoas aprisionadas e algemadas hoje pela depressão. Muitas vezes elas vêm ou ouvem a palavra alegria e pensam: isso soa bem, mas como eu faço isso? Gostariam de se alegrar, mas não sabem como. Paulo e Silas, que tinham sido açoitados, jogados em uma prisão com os pés amarrados a um tronco, alegraram-se simplesmente cantando louvores a Deus. Frequentemente deixamos de perceber que a alegria, capaz de libertar, pode ser algo tão simples como sorrir, dar risada e divertir-se, e que apenas fazer isso acaba com o problema. Quando estava me preparando para falar sobre depressão, o Senhor mostrou-me alguma coisa tão claramente como se eu estivesse vendo na tela de um cinema. Ele disse: as pessoas procuram todos os tipos de aconselhamento porque estão deprimidas. As pessoas tomam todos os tipos de medicamentos porque estão deprimidas. Quando começassem a se sentir deprimidas, se apenas começassem a sorrir, a depressão começaria a ir embora. A maioria delas, na verdade, não entende que assim mudarão suas circunstâncias. A mudança é frequentemente o resultado de um simples ajuste. E como reagimos diante de dada situação? O Senhor estava dizendo: se tão somente elas sorrissem ou cantassem um hino a mim, a depressão iria embora. Se apenas rissem um pouco, a depressão não poderia permanecer nelas. Se imediatamente reagissem dessa forma, tão logo começassem a se sentir deprimidas, a depressão as deixaria. As Escrituras ensinam isso claramente. Embora possamos não ter olhado para o ensinamento sobre o alegrar-se dessa forma antes. A alegria é simplesmente um fruto do Espírito, mas o fruto, a obra que a presença dele faz do Espírito Santo é amor, é a alegria, contentamento, paz, longanimidade, um temperamento equilibrado, paciência, benignidade, bondade, benevolência, fidelidade, mansidão, submissão, humildade, domínio próprio, autocontrole, moderação. Contra essas coisas não há lei.
que pode trazer qualquer acusação. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Se você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, se é salvo, o Espírito Santo habita em você, como está escrito lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Se puder, faça uma pausa e leia esses versículos agora. Se a alegria é um fruto do Espírito e o Espírito está em você, a alegria está em seu interior. Você não está tentando conseguir alegria ou manipulá-la ou manufaturá-la. Ela já está lá, da mesma maneira como estão a habilidade de amar e os outros frutos, as qualidades do fruto do Espírito, porque o Espírito está lá. É muito importante entender que nós, como crentes, não devemos tentar conseguir alegria. Nós temos alegria. A alegria está em nosso espírito. Precisamos aprender a liberá-la. Página 35. Um sereno encanto. Mas nenhuma dessas coisas me move. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira com alegria. E o ministério que recebi, entre colchetes, que me foi confiado do Senhor Jesus para, entre colchetes, fielmente testemunhar o evangelho da graça de Deus, entre parênteses, seu e merecido favor, bênção espiritual e misericórdia. Atos 20, 24. De acordo com a concordância de Strong, a raiz da palavra grega traduzida como alegria, nesse verso significa contentamento, ou seja, encanto sereno. Os significados de uma palavra hebraica para alegria são regozijar-se, tornar-se alegre ou estar unido. Outra palavra hebraica traduzida como alegria pode significar rodopiar. Um dos significados de alegria em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é estar unido. Você pode perceber que, para que a alegria do Senhor seja sua força, você deve estar unido a Deus. Estar unido a Deus produz alegria em sua vida. Podemos demonstrar a alegria do Senhor em uma das formas que os significados indicam, como rodopiando, em outras palavras, com exuberância física às vezes, mas isso não significa que precisamos sair por aí pulando para cima e para baixo e rodopiando em círculos 24 horas por dia. Algumas vezes, quando as pessoas ouvem uma mensagem que reconhecem como verdadeira, elas querem tanto aplicá-la que começam a realizar obras. Elas tentam realizar isso com sua própria força, sem permitir que Deus faça acontecer em sua vida como resultado de oração e do poder e do tempo de Deus. Ao dizer que algumas vezes expressamos a alegria de Deus pela exuberância física, não quero empurrar ninguém a fazer isso na carne. Quando não nos sentimos alegres, precisamos fazer alguma coisa para liberar a alegria antes de começarmos a escorregar na depressão. Algumas vezes, precisamos começar a nos alegrar na carne, quer sintamos vontade, quer não. É como ativar uma bomba d'água movendo a manivela repetidamente até que ela funcione e a água comece a jorrar. Lembro-me de meus avós, que os meus avós tinham uma bomba d'água antiquíssima. Onde eles viviam, as pessoas não tinham água corrente na cozinha. Lembro-me de que, em pé, ao lado da pia, quando era criança, movia a manivela da bomba para cima e para baixo. E algumas vezes sentia que, como se ela nunca ia funcionar, e começar a nos suprir de água. Na verdade, era como se não estivesse conectada a coisa alguma e estivesse apenas bombeando ar. Continuar movendo a manivela para cima e para baixo tornava-se cada vez mais pesado, mas eu não podia desistir porque esse era o sinal de que a água começaria a jorrar logo. É assim com a alegria. Temos um poço de água no interior do nosso espírito. A manivela, para trazê-la para cima, é a exuberância física. Sorrir, cantar, gargalhar e assim por diante. No início, as expressões físicas parecem não estar fazendo bem algum. E depois de algum tempo, fica até mais difícil. Mas se continuarmos,
logo teremos um poço de alegria. Não creio que alegre signifique que esperem que eu saia por aí rindo hilariamente o tempo todo, rodopiando e pulando para cima e para baixo, com um sorriso plástico congelado no rosto. Precisamos usar a sabedoria. Tenho tido experiências com cristãos supostamente cheios de alegria que, na verdade, feriram meus sentimentos porque eles foram insensíveis. Lembro-me de dividir alguma coisa pela qual eu estava passando com uma amiga. Era algo que estava realmente me machucando emocionalmente. Sua resposta foi um enorme sorriso e um grito. Bem de qualquer maneira, louve a Deus. Senti como se ela estivesse me esbofeteando a face. Se ela tivesse me confortado apropriadamente, mostrando compreensão e preocupação, sua ministração poderia ter liberado alegria real em minha vida, mas sua reação carnal e falsa me feriu e tornou a minha situação ainda pior. Quando de início a procurei, eu estava apenas triste. Quando ela terminou, entretanto, eu estava realmente deprimida. Sempre precisamos usar sabedoria. Por quê? Pode haver momentos em que sintamos vontade de rodopiar de alegria diante do Senhor. Talvez alguma coisa realmente animadora tenha acontecido e não consigamos nos conter. Mas, se estivéssemos em um restaurante ou na mercearia, seria sábio levar em consideração os sentimentos e as reações das pessoas à nossa volta. Não queremos estragar nosso testemunho como cristãos, fazendo coisas que levem outros a pensar em nós como fanáticos emotivos. Uma vez em um restaurante, eu disse à minha família: estou com vontade de subir nesta mesa e gritar: louvado seja o Senhor. Há vezes que uma expressão como essa começa a emergir do seu homem interior e você deveria dar vazão a ela. Mas se está em um restaurante, na mercearia ou em algum lugar público, talvez deva esperar até entrar em seu carro. Embora possamos nos regozijar exuberantemente em certas ocasiões, na maioria das vezes nos regozijamos ficando alegres e felizes tranquilamente. E, como o Senhor me mostrou, isso significa sorrir ou mesmo viver em estado sereno de encanto. Capítulo 3. Sorrir é um negócio sério. Tenho a tendência de ser uma pessoa de rosto sério, mas aprendi que também preciso levar o sorriso a sério. Cresci em uma situação péssima e tive um peso em minha vida. Não tive infância. Fui roubada da alegria da minha juventude. Tanto quanto consigo me lembrar, vivi como se fosse adulta, porque tudo em minha vida era sério. Achava que, se ficasse séria, talvez pudesse continuar viva. Com esse tipo de passado, você não desenvolve uma personalidade do tipo borbulhante, risonha. Desenvolvi uma atitude séria que às vezes pode ser mal interpretada pelas pessoas. Certa vez, disse a uma das minhas assistentes que precisava conversar com ela antes que fosse para casa. Ela pensou que eu iria repreendê-la por alguma coisa. Tudo o que eu queria era conversar sobre a organização de uma reunião próxima. Abordei-a tão seriamente que ela achou que estava em sério problema. Comecei a buscar o Senhor para descobrir como me libertar de tal seriedade. O Senhor me ensinou que preciso expressar mais a alegria que está em meu coração. Ele sabe que está lá, mas Ele a quer do lado de fora de nós para que todos possam vê-la e beneficiar-se dela. Ele ministrou isso a mim enquanto eu estava tomando banho uma manhã. Comecei a conversar com ele, como sempre faço, quando ele falou ao meu coração: quero que você sorria quando conversar comigo. Minha face não queria sorrir. Às 6 da manhã estava rígida de sono, mas comecei a sorrir. Senti-me meio estúpida sorrindo no banho. Pensei, que bom que ninguém pode me ver fazendo isso. O Salmo capítulo 30, versículo 5, nos diz: alegria vem pela manhã. Quando você abre os olhos pela manhã, a alegria está bem lá com você. Nem sempre você pode sentir alegria até que ative propositalmente, agindo nela.
Frequentemente, a decisão vem primeiro e então o sentimento acompanha. Quando a alegria é óbvia em sua vida, ela contagia as pessoas. Mas quando está apenas em seu interior, sem estar evidente aos outros, você pode criar uma atmosfera tão séria à sua volta que traz um peso. Certa noite, quando eu e Dave estávamos conversando, ele disse: "Sinto que há quase demasiada seriedade em nossa casa." Comecei a pensar sobre isso. Perguntei ao Senhor: "Deus, não há alguma coisa errada em minha vida? Estou gastando todo o meu tempo orando, estudando, amando o Senhor e cuidando da minha família. O que é que Dave está sentindo?" O Senhor me ensinou que podemos ter um compromisso sério em nosso coração sem sermos tão sérios no exterior, de forma que todas as pessoas não saibam como reagir diante de nós. Comecei a perceber que, como dona de casa, poderia estabelecer o clima em meu lar. A alegria é da luz e a tristeza das trevas. As duas não podem morar juntas. Se quisesse meu lar cheio de luz, eu precisava me iluminar. Percebi que precisava sorrir mais para as pessoas em meu próprio lar. Não apenas dar ordens às crianças sobre suas tarefas escolares e domésticas, mas sorrir ou ter uma expressão agradável em minha face enquanto dava aquelas instruções. Precisava encontrar tempo para rir com elas e com Dave. Creio que nosso lar deveria ser um lugar feliz. Deveríamos viver na alegria do Senhor. Se uma mulher é alegre, o marido dela ficará contente de vir para casa. Todos querem ir a um lugar feliz. Se ela tem um chefe ranzinza e colegas queixosos, não quer vir para casa para ter a mesma coisa. Claro, o marido e os filhos também deveriam fazer a parte deles para tornar o lar um lugar feliz. A alegria é contagiante. Uma pessoa fica alegre, então outra, e antes que você se dê conta, todos estão felizes. Alegrar-se muda suas circunstâncias. Algumas vezes você atinge um certo ponto em sua caminhada com Deus em diferentes áreas e sente que está empacado lá. Você sabe que há muito mais, mas sente que há algo impedindo que receba mais. Eu e o Dave atingimos esse ponto na área da prosperidade. Tínhamos vindo do ponto de termos praticamente nada até atingirmos o ponto em que, pelo menos, não precisávamos nos preocupar com como pagaríamos nossas contas. Deus estava começando a nos abençoar, mas eu sabia que Deus tinha muito mais para nós. Deus quer nos abençoar muito. Ele quer que vivamos em casas bonitas, dirijamos carros bonitos e usemos roupas bonitas. Somos seus filhos e Ele quer cuidar bem de nós. Descrentes não deveriam ter todas as coisas boas, enquanto os crentes vivem na base do só dá para o gasto. Há certas coisas que fazemos que trazem prosperidade porque elas colocam os princípios bíblicos em funcionamento. Quando damos porque amamos ao Senhor e queremos que o Evangelho seja espalhado, recebemos. Está lá em Lucas 6:38. Quando damos o dízimo, o Senhor repreende o devorador por amor a nós. Dave e eu estávamos experimentando o tipo de prosperidade que resulta de entregar o dízimo. Mas por que senti em meu espírito que estava na hora de nos movermos a outro nível? Perguntei ao Senhor o que estava bloqueando. Uma das coisas que o Senhor ministrou a mim foi que a alegria é parte do nosso receptáculo de receber coisas dele. Não mostrar alegria exteriormente em nossa vida impede que a prosperidade chegue até nós. Se a alegria do Senhor está em seu interior, mas você não sorri, nem deixa seu brilho aparecer, parecerá um rabugento. Do ponto de vista natural, como as pessoas o veem tem muito a ver com a boa vontade delas em relação a você em muitas áreas. As pessoas normalmente não querem abençoar ou ajudar alguém que parece que poderia engoli-las vivas, de tão sérias que são.
Todos nós sabemos sorrir. É um dos maiores presentes que Deus nos deu. Um sorriso faz com que as pessoas se sintam bem e elas ficam muito mais bonitas quando sorriem. Eu jamais pensaria que sorrir é um negócio tão sério, mas Deus gastou vários meses tentando fazer com que eu entendesse isso. Muitas vezes, quando Deus tenta nos dizer alguma coisa e não prestamos atenção, acabamos nos metendo em confusão antes de percebermos como é sério. Expressar alegria por meio do prazer sereno do sorriso trará boas coisas à sua vida, além de mostrar a luz de Jesus aos outros. Na Bíblia, o Senhor disse ao seu povo para se regozijar quando enfrentasse seus inimigos. Quer dizer, quando fossem à batalha ou quando parecesse que iam morrer. Disse-lhes para se regozijarem a despeito de qualquer coisa, cantar louvor em alta voz. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando estamos atravessando tempos difíceis, devemos considerá-los inteiramente alegres. A versão King James da Bíblia diz que devemos ter um motivo de toda alegria. Está lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Deus falou ao meu coração que a maioria das pessoas não entende verdadeiramente que expressar alegria pode mudar circunstâncias. Funcionar na alegria do Senhor afugentará circunstâncias que não são divinas, que estão cheias do mal. O mal não pode suportar a alegria de Deus. Então, se funcionarmos naquela alegria, o diabo e as circunstâncias sairão do caminho. Liberar o espírito da alegria pela manhã anula as circunstâncias que Satanás está arquitetando antes mesmo que elas comecem naquele dia. E aqui encerramos o capítulo 3. Capítulo 4, cante e grite de alegria. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, vós que sois corretos e estáis retos com ele. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Salmos 32, 11. Habite em seu coração e mente ricamente em vós a palavra falada por Cristo, o Messias. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, em coisas espirituais conforme louvais, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, não importa o que seja, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cante ao Senhor. Já vimos o poder da alegria e do regozijo para vencer a depressão. Nesta passagem, o apóstolo Paulo nos mostra que podemos expressar esta alegria e regozijo de acordo com a palavra de Deus, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Efésios 5, dos versículos 19 a 20, Paulo nos instrui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais e com os instrumentos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. A versão King James de Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Que possamos ter conversas alegres com os outros, falando sobre o que a palavra de Deus nos diz. Cante e grite por libertação. Olha o que diz Salmos 32, 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. O versículo 11 de Salmo 32 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. No Salmo 5, versículo 11, Davi diz ao Senhor: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem, cantem de júbilo para sempre, porque tu fazes uma cobertura sobre eles e os defendes, e em ti se gloriem, e tenham seus espíritos animados, os que amam o teu nome. Alguns anos atrás, a televisão anunciou um produto chamado Shot,
com o slogan expulse as manchas difíceis. Esse slogan me levou a pregar uma mensagem intitulada Expulse-o. Nessa mensagem, eu encorajava os crentes a expulsar Satanás da vida deles quando ele se aproximasse, assediando-os e perturbando-os. Na minha própria vida, eu era uma gritalhona, mas nunca uma expulsadora. Há uma diferença. Finalmente o Senhor veio a mim e me disse: Joyce, ou você aprende a expulsar ou vai acabar berrando. O que você quer? Então agora, quando as coisas começam a ir mal em minha vida, em vez de gritar e berrar com toda a força da minha voz, aprendi a cantar louvor e glorificar a Deus. Eu dou glória a Deus. Como Davi, envolvo-me com cânticos e brados de alegria. Percebi que, quando faço isso, começo a me sentir melhor, porque, como Davi disse, cantar e jubilar funciona como uma parede cercando-me por todos os lados. Mas cantar e jubilar pode também demolir muralhas e fortalezas. Lemos em Josué 6:20 um relato do Senhor direcionando o seu povo a gritar e derrubar uma muralha. Gritou, pois, o povo e sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o som da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas de Jericó. E o povo israelita subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Isso não significa que eu e você devamos sair correndo e gritando pela cidade a plenos pulmões, onde quer que estejamos. Mas em casa, nada há que nos impeça de nos levantarmos de manhã com um cântico e louvor ao Senhor em nossos lábios, como forma de afastar a depressão. Eu tinha do hábito de ficar tão quieta quanto possível, especialmente pela manhã. Queria pensar. Na verdade, apesar disso, em vez de pensar produtivamente, eu acabava me preocupando e arrazoando excessivamente sobre coisas para as quais eu jamais poderia encontrar uma solução. O que eu deveria estar fazendo era estar orando e confiando em Deus sobre aquelas coisas. 5 ou 10 minutos depois de acordar pela manhã, meu marido costumava começar a cantar ou a cantarolar. Ele queria ouvir música, mas eu reclamava se ele ligasse o aparelho, dizendo-me que queria estar quieta. Desde então, aprendi a ouvir música quando começo o meu dia. Durante parte do meu tempo de oração e comunhão, sempre ouço música. Na verdade, Deus falou muito claramente ao meu coração em diversas ocasiões, mostrando que eu não ouvia música o suficiente. Eu precisei desenvolver o hábito de fazê-lo. Primeiro, fiz isso em obediência. Estava tão acostumada a ficar quieta que queria que continuasse assim, mesmo sabendo que não era a melhor forma de começar o meu dia. Não estou dizendo de que precisamos ficar em silêncio, porque precisamos também, sim. Deus fala no silêncio, mas horas de quietude, e elas são preciosas, claro. Nas horas de quietude, elas são preciosas, mas eu estava sem equilíbrio. Precisava começar meu dia feliz e a música me ajudou nisso. Mesmo o gigante espiritual Davi precisou lutar contra a depressão. Já vimos que Davi disse para sempre cantar e gritar de alegria, para superar seus sentimentos de tristeza e suas emoções. Ele usava salmos e gritos de libertação. É por isso que muitos dos salmos são cânticos de louvor a Deus, para serem entoados em situações perturbadoras e inquietantes. Quando estou me sentindo deprimida, frequentemente pego os salmos e os leio em alta voz, porque sei que as promessas de Deus se cumprirão, contando não apenas a palavra, leiamos e a confessamos, mas também a pratiquemos, a despeito de como nos sentimos em dado momento. É a isso que Paulo estava se referindo quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Porque ainda sois carnais, não espirituais. Tendes a natureza da carne, estáis sob controle de impulsos vis. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, não espirituais, e andais segundo o homem, não transformado? Em outras palavras,
Essas pessoas não estão fazendo o que a palavra de Deus lhes manda fazer, mas fazendo o que sentiam vontade de fazer. Paulo diz que assim, fazendo, eles não estavam agindo pelo Espírito de Deus, mas pela própria carne. Em Gálatas 6,8, ele aconselhou: o que semeia para a sua própria carne, essa natureza inferior, a sensualidade, de carne colherá corrupção, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É por isso que devemos aprender a fazer o que Davi fez e falar à nossa alma, ao nosso íntimo. De outra forma, a carne nos controlará e nos levará à decadência, à ruína e à destruição. Espere então confiantemente em Deus. Salmos 42:5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O seu homem interior sente-se abatido de vez em quando, sim ou não? Vez por outra, o meu se sente. E da mesma forma acontecia com Davi. Quando ele se sentia daquela maneira, quando sua alma estava queixosa e inquieta dentro dele, Davi colocava sua esperança em Deus e esperava confiantemente nele, louvando como seu ajudador e seu Deus. Esse deve ter sido um ponto importante na vida de Davi, porque no versículo 11 do mesmo Salmo, ele repetiu basicamente as mesmas palavras. Por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera confiantemente em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio, na minha tranquilidade e Deus meu. Davi sabia que quando ele ficava deprimido, sua tranquilidade ficava abalada. Por isso ele falava consigo mesmo, para sua alma, para sua mente, para suas vontades e suas emoções, e se encorajava a se fortalecer no Senhor. Quando nos encontramos nesse mesmo estado de depressão, devemos esperar confiantemente no Senhor, louvar aquele que é o nosso ajudador e o nosso Deus, e nos encorajarmos e nos fortalecermos nele. Nós que somos justificados, que estamos em situação correta com Deus, crendo em Jesus Cristo, nós que não nos refugiamos e colocamos nossa confiança no Senhor. Porque cantar e gritar de alegria, nós podemos. O Senhor faz uma cobertura sobre nós quando cantamos e louvamos de alegria e nos protege. Ele luta nossas batalhas quando o louvamos. Portanto, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 17, 20 e 21, se faz necessário a leitura. Um grande abraço e aqui encerramos o capítulo 4. Capítulo 5, página 63. Resista ao diabo desde o início. Resisti-lhe firmes na fé contra seu ataque. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Há muitas causas para a depressão, mas apenas uma fonte, Satanás. Ele quer nos manter deprimidos e nos fazer sentir mal, para que não recebamos tudo pela qual Jesus morreu para nos dar. Uma das maiores ferramentas para tentar fazer com que nos sintamos mal a nosso respeito é a culpa. A culpa pode com certeza ser uma causa de depressão. Satanás a usa para nos roubar a alegria. Ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força contra ele. Neemias 8:10 diz esse texto. Satanás nos quer fracos e incapazes de fazer qualquer coisa, exceto tolerar o que ele decidir atirar em nós. As pessoas também podem ficar deprimidas por causa de alguma coisa que está errada fisicamente. Pessoas doentes são frequentemente deprimidas. Um desequilíbrio químico ou cansaço excessivo, exaustão, podem também causar depressão. Se o corpo está esgotado por causa do estresse ou da falta de repouso, a pessoa pode ser restaurada simplesmente usando sabedoria e tendo o descanso e a nutrição necessários. Se a depressão é patológica, isto é, causada por um desequilíbrio químico ou outro problema físico, é prudente obter ajuda médica. Em outras palavras, tocar música, cantar e gritar não curará pessoas que estejam em um estado de colapso em decorrência de um excesso de trabalho, deprimidas
porque seus corpos não estão funcionando adequadamente, com seus hormônios ou as substâncias químicas do corpo em desequilíbrio. Devemos prestar atenção às necessidades físicas também. A depressão pode resultar de diversas causas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. O rei Davi ficou deprimido porque tinha pecado inconfessado em sua vida. O pessoal leu o Salmo 51. Jonas ficou deprimido porque ele estava fugindo do chamado de Deus e vivendo em desobediência. É só ler o livro de Jonas, capítulo 1 e capítulo 2. Elias ficou deprimido porque estava cansado. É só ler 1 Reis, capítulo 19, versículos de 5 a 8. Nos diz que o anjo do Senhor o alimentou com 2 boas refeições e o deixou dormir um pouco. Nem sempre podemos pôr todas as causas de um problema em uma caixa e tirar a resposta certa. Mas Jesus é sempre a resposta certa, e seja qual for a causa que Satanás usou para trazer a depressão, o Senhor nos conduzirá em vitória quando seguirmos. Ele mostrará a cada um de nós o que precisamos fazer para vivermos vida cheia de alegria. Não importa a causa, assim que sentirmos a depressão chegando, precisamos resistir-lhe imediatamente e fazermos o que o Senhor nos direcionar. Não fique flertando com o diabo, não brinque com a depressão. Assim que começarmos a nos sentir decepcionados, devemos dizer a nós mesmos: preciso fazer alguma coisa a esse respeito antes que se torne pior. Se não fizermos isso, acabaremos ficando desanimados e deprimidos. Jesus nos deu para vestir vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Está em Isaías 61, versículo 3. Se não usarmos o que ele nos deu, afundaremos mais e mais no poço da depressão e poderemos acabar com um problema de verdade. Quando sabemos fazer o certo e não o fazemos, estamos, por assim dizendo, flertando com o diabo. No mundo, um homem ou uma mulher poderia flertar com alguém no próprio escritório, embora jamais isso se tornasse um completo caso de adultério. Mas não podemos flertar com o diabo desse jeito. Assim que abrimos uma porta, ele pode conseguir uma posição segura. Assim que consegue uma posição segura, ele pode obter uma fortaleza. Ele é progressivo e agressivo em sua ação contra nós e devemos ser agressivos contra ele. Certa vez, Deus me revelou como era errado sentir autopiedade. Eu havia vivido sentindo autopiedade a maior parte do tempo. Naquela época, fiz um compromisso verdadeiro de não mais permitir que aquela emoção negativa governasse a minha vida. Quando as coisas não aconteciam do meu jeito, eu sentia pena de mim mesmo. Eu resistia a esse sentimento imediatamente. Se lhe desse vazão, eu me afundaria mais e mais nele. Lembro-me de uma vez em que quis me sentir daquele jeito somente um pouco de tempo e depois me libertaria. Eu estava sentada em minha cadeira de oração tomando café da manhã. Dave tinha ferido meus sentimentos, então eu queria ter pena de mim. Sabia que não poderia ficar daquele jeito, mas ainda não estava pronta para desistir. O Senhor me mostrou que, por não querer abrir mão daquele sentimento imediatamente, era como se eu quisesse tomar uma xícara de café com o Senhor Piedade. Isso pode não parecer perigoso, mas poderia ser o tempo todo a necessidade do diabo de conseguir uma fortaleza que não pode ser quebrada facilmente. Deus nos protege muito quando somos ignorantes e não sabemos o que estamos fazendo. Mas assim que sabemos o que é certo e intencionalmente escolhemos fazer errado, isso nos coloca em um patamar diferente. Deus ainda nos ama e ainda quer nos ajudar, mas temos um grau maior de responsabilidade. O conhecimento nos dá essa responsabilidade. Alguém me passou a seguinte história durante uma conferência em que eu estava ensinando sobre o pecado e como lidar com ele. Ela esclarece o assunto que estou colocando. Uma garotinha estava caminhando por um lugar montanhoso. Enquanto subia a montanha, foi ficando muito frio. Enquanto caminhava, uma cobra aproximou-se dela. A cobra disse: "Por favor, pegue-me no colo, estou com frio."
E a garota respondeu: não posso fazer isso. E a cobra pediu: por favor, aqueça-me. A garota rendeu-se e disse-lhe: esconda-se dentro do meu casaco. A cobra aninhou-se e aqueceu-se. A garota achou que estava tudo bem. De repente, a cobra mordeu. Ela jogou a cobra no chão e disse-lhe: eu confiei em você, por que você me mordeu? E a cobra disse: você sabia o que eu era quando me pegou do chão. Ou seja, se flertarmos com o diabo, sempre acabaremos machucados. Recusar-nos a colocar a vestes de louvor porque não estamos com vontade ou não queremos é perigoso. Isso abre a porta para problemas mais profundos que podem causar sérias consequências. Então resista à depressão imediatamente. Sede sóbrios, bem equilibrados, sóbrios de mente e vigilantes e precavidos o tempo todo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, com fome selvagem, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, contra seu ataque arraigado, estabelecidos, irremovíveis e determinados, certos de que sofrimentos iguais, idênticos aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, em todo o corpo de Cristo espalhada pelo mundo. Esse é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Resistir ao ataque de Satanás evitará crises prolongadas de depressão. Resistimos ao diabo, submetemos a Deus e manejando a espada do Espírito, que é a palavra. Efésios 6,17. Quando Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás no deserto, ele não ficou enfurecido e emotivo. Ele disse simplesmente: está escrito, está escrito, está escrito. É dessa forma que devemos resistir a Satanás quando ele vem nos tentar para nos conduzir à culpa, à condenação ou outra coisa errada, qualquer que ele está tentando nos induzir. Devemos perceber e nos lembrar de que depressão não é parte da nossa herança em Cristo Jesus. Não é parte da vontade de Deus para seus filhos. Quando sentirmos algo que não seja da vontade de Deus para nós, precisamos começar a manejar a palavra da espada de 2 gumes na palavra. A Bíblia prometeu que se fizermos isso, se resistirmos a Satanás firmemente, quando ele nos atacar, ele fugirá de nós. No instante em que começarmos a experimentar qualquer sentimento de depressão trazido por condenação ou culpa, ou remorso, ou pesar, precisamos nos firmar na palavra de Deus e nos recusar a permitir que aqueles sentimentos negativos pesem sobre nós e nos deprimam. Em Isaías 66, versículos 1 e 3, vemos que Jesus foi ungido e enviado por Deus para pregar as boas novas do Evangelho aos pobres de espírito, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação dos cativos, para abrir as portas da prisão e os olhos dos cegos, e para dar consolo e alegria aos que choram, para dar-lhes um enfeite de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor ao invés de espírito pesado, sobrecarregado e angustiado. Em Cristo não há condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação, nenhuma sentença de culpa pelo erro há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não vivem de acordo e não seguem os ditames da carne, mas seguem os ditames do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. De acordo com esta passagem, nós que estamos em Cristo Jesus não somos mais condenados, não somos julgados ou errados. Ainda assim, nos julgamos e nos condenamos com muita frequência. No meu próprio caso, até que eu aprendesse e entendesse a palavra de Deus, vivi uma grande parte da minha vida sentindo-me culpada. Se alguém me perguntasse o porquê eu estava me sentindo culpado, eu não poderia responder. Tudo que eu sabia era que havia um vago sentimento de culpa que me seguia o tempo todo. Felizmente, quando entendi melhor a palavra do Senhor, fui capaz de superar aquele sentimento irritante. Mas, não muito tempo atrás, passei por um pequeno período em que senti aquela velha sensação de culpa. Precisei de 2 dias para reconhecer o que estava acontecendo, porque eu não havia tido um problema como aquele por muito tempo. A partir daquela experiência, Deus deu-me uma revelação real sobre caminhar livre de culpa ou condenação. Ele me mostrou que devemos não apenas receber o perdão dele, mas também perdoar-nos a nós mesmos. Devemos parar de bater em nossa cabeça por alguma coisa que Deus perdoou e já esqueceu. Isso não significa que agora somos perfeitos ou incapazes de erro. Significa apenas que podemos continuar com nossa vida sem ficarmos sobrecarregados, sob um peso constante de culpa e condenação pelo que está passado.
Enquanto estivermos fazendo o melhor que pudermos, verdadeiramente nos arrependermos de nossos pecados e nosso coração estiver justo diante de Deus, deixaremos de estar debaixo do peso da culpa e da condenação. Deus olha não apenas o que fazemos, Ele olha para o nosso coração. Ele sabe se o nosso coração é justo, então nossas ações entrarão em acordo com o nosso coração. Durante o período em que estava experimentando os sentimentos de culpa e condenação, tudo o que eu fazia me aborrecia. Sentia-me culpada e condenada por cada pequeno erro que cometia. Finalmente disse ao meu marido, Dave, creio que estou sendo atacada por um espírito de condenação. Isso acontece de tempos em tempos a cada um de nós. Podemos acordar um dia e, por nenhuma razão aparente, submetermos os nossos sentimentos a algo errado. Se esse sentimento continua, podemos nos perguntar, o que está errado comigo? É aí que precisamos exercitar a autoridade espiritual que nos foi dada sobre as forças demoníacas em nome de Jesus. É quando precisamos usar a palavra de Deus para superar os poderes que tentariam nos roubar nossa paz e a nossa alegria no Senhor. Deus quer ajudá-lo. Algumas pessoas nascidas com uma personalidade para cima não têm problemas com a depressão, mas há muitas outras, até mesmo os cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que regularmente sofrem com ela. Se você está sofrendo de depressão, saiba que Deus o ama mais do que você possa imaginar e se preocupa com o seu problema. Ele não quer que você tenha de sofrer mais com isso, mas se ficar deprimido outra vez, o que pode acontecer? Não precisa sentir-se culpado nem condenado por isso. Aplico à minha vida os princípios deste livro regularmente. Se não fizesse isso, poderia acabar deprimida 4 ou 5 dias por semana. Creio que é quase impossível ficar deprimida se a mente for mantida sob rígido controle. É por isso que Isaías 26:3 nos diz que Deus nos guardará e manterá em perfeita e constante paz, se mantivermos nossa mente fixada nele. Se estivermos em perfeita e constante paz, então não ficaremos deprimidos. 99,9% dos nossos problemas começam na mente. Isaías 26, versículos 3 e 4, diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor. Descansa nele perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Comparações injustas. Comparar nossa vida com a de outras pessoas frequentemente causa depressão. Podemos olhar para outras pessoas e pensar que pelo fato de não sermos como elas, não sabemos o que elas sabem, não temos o que elas têm ou não fazemos o que elas fazem. Mas é interessante notar que Satanás jamais mostra o que elas não têm, apenas o que elas realmente têm que nós não temos. Os outros podem ter algumas coisas que não temos, mas nós também temos coisas que elas não têm. Devemos acreditar que Deus equipou cada um de nós com aquilo que precisamos para cumprir seu chamado em nossa vida. Se eu não tenho algo, não devo precisar disso ou apenas não chegou a hora de detê-lo. Poxa, isso é libertador, hein, irmãos? Passei muitos dias me sentindo infeliz, deprimida, comparando-me a outras pessoas, porque não podia entregar meus cuidados como Dave. Vou ler de novo. Porque não podia entregar meus cuidados como Dave. Porque não podia ser doce, misericordiosa e submissa como a esposa do meu pastor. Porque não podia costurar como minha vizinha. Porque não posso ter um metabolismo mais rápido, então eu poderia comer mais e não ganhar peso? Por quê? Por quê? Por quê? Deus nunca me respondeu, exceto com a mesma resposta que deu a Pedro, quando se comparou com João, lá em João capítulo 21, versículos de 18 a 22. Jesus tinha dito que Pedro passaria por um tempo de sofrimento. Ele estava falando do tipo de morte que Pedro morreria e dessa forma glorificaria a Deus. A resposta inicial de Pedro foi perguntar o que aconteceria com João. E Jesus prontamente disse, se eu quero que ele permaneça, sobreviva, até que eu venha, o que isso te importa? O que você tem a ver com isso? Quanto a ti, segue-me. A mim parece que Jesus estava educadamente dizendo a Pedro que cuidasse da sua vida
e não se comparasse a João. O Senhor tem um plano individual para cada um de nós e nem sempre podemos entender o que Ele está fazendo ou por que está fazendo aquilo. Olhamos para outras pessoas como o padrão do que deveria acontecer conosco, mas elas não podem ser o padrão, porque Deus estabelece um novo padrão para cada pessoa, que todos temos impressões digitais diferentes. É prova suficiente de que devemos competir uns com os outros e viver em comparações injustas. Claro que não. É injusto compararmos com os outros. É injusto com nós mesmos, com eles e com Deus. Isso pressiona os relacionamentos e diz a Deus: quero limitá-lo a isso e nada mais. E se Deus acabar dando a você alguma coisa muito maior do que qualquer um dos que você conhece, ficaríamos satisfeitos com o que vemos outras pessoas possuir, mas Deus pode ir além disso para aquilo que confiar nele. Em Gálatas capítulo 6, versículo 26, nos ensina a não sermos invejosos e ciumentos, competitivos sobre esse aspecto. Em Provérbios 14, 30 diz: a inveja, o ciúme, a ira, é a podridão dos ossos. A depressão é assim, podridão dos ossos. Tudo parece como se estivesse desmoronado. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, está escrito: para provar cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Em outras palavras, nosso objetivo deveria ser o melhor eu que posso ser. Ou seja, eu tenho que ser o melhor que eu posso ser para fazer apenas o que cremos que se espera que façamos, sem procurar fazer alguma coisa maior que outro para nos sentirmos melhor do que o outro. Quando o nosso valor como indivíduo está firmemente enraizado em Cristo, ficamos livres da agonia, da comparação e da competição. Esse tipo de liberdade libera alegria. Depressão é o resultado de olhar para o que não temos e não podemos fazer. A alegria é o resultado de sermos agradecidos pelas coisas pequenas que possuímos e nos sentirmos abençoados por apenas estarmos vivos e conhecermos Jesus como nosso Senhor. A depressão gera depressão. Nossos relacionamentos são importantes porque podemos nos tornar como qualquer um à nossa volta. Daniel foi um grande homem de integridade e excelência, mas notei que seus amigos eram como ele. Daniel não fazia concessões e nem Sadraque, Mesaque e Abidnego faziam. É muito desagradável ter uma pessoa deprimida, melancólica e negativa por perto. Se os que estiverem perto dessa pessoa não forem cuidadosos, eles se descobrirão começando a sentir-se da mesma forma que a pessoa deprimida se sente. É contagiante. Se você tem de estar normalmente perto de alguém que está deprimido, mantenha-se coberto pela fé com o sangue de Jesus para proteção contra o espírito de depressão. Esteja certo de ser mais agressivo com a depressão do que ela é com você. O Salmo 1:1 nos diz para não nos determos no caminho dos pecadores. E eu creio firmemente em tentar ajudar as pessoas, e isso inclui pessoas deprimidas. Mas algumas vezes, elas não querem ajuda, querem apenas ficar deprimidas. Tenho trabalhado com pessoas que são tão negativas, a despeito das coisas boas que tentei salientar, elas sempre voltavam com alguma coisa azeda e negativa. Eu mesma fui assim por um bom número de anos e ficava, na verdade, irritada quando alguém tentava me alegrar. Posso me lembrar bem de como Dave persistia em ser feliz, independente de quão cinzentas as coisas estivessem. Sua alegria, na verdade, me irritava. Pessoas deprimidas querem as outras deprimidas também. A alegria as irrita. Para dizer a verdade, irrita o espírito mau que as está oprimindo. Não estou dizendo que todas as pessoas deprimidas estão possuídas pelo demônio. Estou dizendo que a depressão é o resultado de um espírito mau nos oprimindo. Sabemos que todas as coisas ruins e más vêm de Satanás e seus demônios, então vamos encarar a verdade e não nos sentirmos ofendidos. Se você é alguém que está sendo atacado por surtos de depressão e quer sinceramente superá-los, uma das coisas que pode fazer é passar tempo com pessoas felizes. A alegria de Dave me irritava em meus dias de depressão, mas sua estabilidade e alegria também me faziam ter fome do que ele tinha.
Aprendi, estando perto dele, a lidar com situações. Vi como ele lidava com as coisas de um modo diferente do meu e, então, comecei a perceber que sua alegria não se devia a nunca ter sido desafios em sua vida. Devia-se a como ele lidava com eles, sua atitude em relação a eles. Espíritos e unções são transferíveis. É por isso que impomos as mãos sobre as pessoas, o que é uma doutrina bíblica. 70 homens foram escolhidos para ajudar Moisés no ministério para o qual Deus o havia chamado. Primeiro Deus disse para trazê-los para a tenda da revelação e deixá-los ficar com ele. Então Deus viria e tiraria o espírito que estava sobre Moisés e o colocaria neles. Primeiro os homens apenas tinham de estar perto de Moisés, apenas estar lá com ele. E Deus cuidaria para que o espírito que estava sobre ele passasse para os outros. Esse é um espírito poderoso, não é? Precisei de muita mudança em minha personalidade. Uma das coisas de que necessitava mais era estabilidade em meu humor. Deus entendia por que eu era como era. Muitas coisas me aconteceram ao longo dos anos que desenvolveram uma melancolia em minha natureza emocional. Mas Ele também preparou a minha cura. Ele cercou a minha vida pessoal de pessoas extremamente estáveis. Meu marido era uma dessas pessoas. E também um casal que viveu com Dave e comigo por 11 anos e cuidou da nossa casa e do nosso ministério, enquanto estávamos viajando. Paul e Roxane são ambos muito estáveis. Todos eles são pessoas com quem eu falo quase diariamente, com quem faço minhas refeições, assisto a filmes, faço compras, vou à igreja, converso, faço planos e daí em diante. Eu estava tão cercada por alegria de pessoas estáveis que eu parecia um grande borrão ou mancha até que mudasse. A alegria e a estabilidade deles me convenceram e eu estou feliz por isso. Isso que as pessoas felizes, cheias de alegria, estáveis, podem fazer por você. Então, se você está lutando contra a depressão, lembre-se que seus relacionamentos são muito importantes. Não se relacione com pessoas depressivas se você próprio precisa dominar a depressão. A última coisa que precisamos quando estamos passando por um surto de depressão é estar com pessoas desencorajadas, depressivas e falar sobre todos os nossos problemas. Precisamos rir, cantar, nos regozijar, gritar ocasionalmente e pensar em coisas felizes. Página 101 do livro Conversa Franca sobre Depressão, capítulo 7. Ouça o que Deus diz sobre você, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Efésios 1:6. Deus não quer que nos sintamos frustrados ou condenados. Ele quer que percebamos que estamos satisfeitos com Ele exatamente como somos. O diabo está sempre tentando nos dizer o que não somos, mas Deus continua tentando nos dizer o que somos, seus filhos amados, que lhe dão muito prazer. Deus nunca nos lembra até que ponto caímos. Ele sempre nos lembra de que nos levantamos. Ele nos lembra de quanto superamos, como estamos indo bem, o quanto somos preciosos aos seus olhos, o quanto Ele nos ama. O diabo nos diz que não somos capazes de ser aceitos por Deus porque não somos perfeitos, mas Deus nos diz que somos aceitos no amado pelo que Ele já fez por nós. Deus quer que saibamos que sua mão está sobre nós, que seus anjos estão cuidando de nós, que seu Espírito Santo está exatamente dentro de nós e conosco para nos ajudar em tudo o que fazemos. Ele quer que saibamos que Jesus é nosso amigo e que se falarmos com Ele diariamente, boas coisas tomarão lugar em nossas vidas. Se eu e você ouvirmos a Deus em vez de ao diabo, Deus nos alegrará e nos fará sentir bem a nosso próprio respeito. Ele nos dará paz com relação ao passado, alegria para o presente e esperança para o futuro. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força e fortaleza. Conclusão: os princípios que irão mudar a sua vida geralmente não são complicados, aplicando o princípio da alegria no começo de alguma coisa que lhe causaria depressão, e sua situação mudará.
Parte 3. Textos bíblicos para superar a depressão. Salmos 34, 7. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, poço de tumulto e de destruição, de um tremeidal de lama, espuma e lodo. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. A minha alma, apega-te a ti, a tua destra me ampara. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Salmo 135. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 4. Dispõe-te, levanta-te da depressão e prostração nas quais as circunstâncias te têm mantido. Levanta-te para uma nova vida, resplandece, sê radiante com a glória do Senhor, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, físicos e espirituais, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável, o ano da sua graça, do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, a dar consolação e alegria todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, uma guirlanda ou diadema. Em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Isaías 61, dos versículos 1 a 3. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para resplandecer para iluminação do conhecimento da glória de Deus, como é manifesto na pessoa e é revelado na face de Cristo, o Messias, 2 Coríntios 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, pedidos definidos com ações de graça. E a paz de Deus será vossa, aquele estado tranquilo de uma alma certa, de sua salvação através de Cristo. E assim, nada temendo de Deus e estando contente com sua porção terrena, seja qual for aquela paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fixai vossas mentes nisso. Página 113, a oração para combater a depressão. Pai, em nome de Jesus, venho a Ti carregando a carga da minha depressão. Este é um peso de que não preciso e o deixo aos Teus pés agora, ó Senhor. Substitua esses sentimentos abatidos pela Tua alegria. Tua graça é suficiente para mim. Eu estou entrando em acordo com a Tua palavra. Preciso da Tua presença. É em Ti que vivo, me movo e existo. Em nome de Jesus. Amém. Oração para um relacionamento pessoal com o Senhor. Jesus quer salvá-lo e enchê-lo com o Espírito Santo mais do que tudo. Se você nunca convidou Jesus, o Príncipe da Paz, para ser o seu Senhor e Salvador, convido a fazê-lo agora. Faça a seguinte oração e, se você for realmente sincero sobre isso, vai experimentar uma nova vida em Cristo. A oração é a seguinte, e se você quer aceitar Jesus, você que está lendo esse livro aqui comigo, repita, diga assim: Pai, amaste tanto ao mundo que deste o teu único filho, para morrer pelos nossos pecados, para que qualquer que creia nele não pereça,
mas tenha a vida eterna. Tua palavra diz que somos salvos pela graça por meio da fé, como um presente teu. Não há nada que possamos fazer para ganhar a salvação. Acredito e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é teu Filho, o Salvador do mundo. Acredito que ele morreu na cruz por mim e limpou todos os meus pecados, pagando o preço por eles. Acredito no meu coração que ressuscitaste Jesus. Peço-te que perdoe os meus pecados. E eu confesso Jesus como meu Salvador. De acordo com a tua palavra, estou salvo e vou passar a eternidade contigo. Obrigada, Pai. Eu sou grato ou grata. Em nome de Jesus. Amém e amém. E aqui encerramos a leitura do livro da autora Joyce Meyer, Conversa Franca sobre Depressão. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e hoje não vive mais a depressão no teu ser, mas o ânimo do Espírito Santo de Deus está ressurgindo em ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.